Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Uma moça aqui da internet chamada Tainá Tsunami, é desse jeito que ela se apresenta para os seus seguidores, contou a estes que já foi membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o curioso é que ela disse o seguinte: olha, eu não sou mais membro da igreja, mas se você tem alguma curiosidade a respeito da igreja ou da fé dos santos dos últimos dias, experimenta a igreja. Ou seja, visite ela, conheça os missionários, estude a respeito de alguma fonte primária da igreja. Isso foi muito legal, eu achei bem inusitado, muitíssimo interessante, e quero falar um pouco a respeito dessas coisas e da experiência da Tainá. Tá bom? Então já vou comentar mais coisas aqui, mas antes vamos assistir ao que ela falou aí. Eu adorei o comentário dessa moça, porque ela foi muito gentil em me desejar boa sorte na minha escolha, né, de não ser mais membro da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, Igreja dos Mormons. Mas, ao mesmo tempo, ela talvez entendeu de forma equivocada que eu tenha tido uma péssima experiência com a igreja. E muito pelo contrário. Minha experiência foi maravilhosa. E se você tá vendo esse vídeo e tá na dúvida, eu recomendo de verdade que você experimente. Que você não só se baseie em vídeos que você assiste aqui no TikTok ou enfim, em outros canais. Depois que eu saí da Igreja dos Mormons e que aquele formato de religião, aquele formato de figura divina pra mim deixou de fazer sentido, eu busquei outras religiões, porque eu comecei a sentir um vazio existencial muito grande, um desespero por buscar, então, o Deus, onde que ele tá, qual que é a verdade, pelo amor de Deus me ajuda, eu preciso ter um propósito, um sentido pra minha vida, e aí eu não encontrei. Então eu decidi começar a buscar, a entender um pouco mais sobre a história da religião, das religiões, né? As religiões que existem são fruto da imaginação fértil, criativa e incrível do ser humano. Essas denominações religiosas foram construídas pelo homem. Lá atrás, desde os primórdios dos tempos, quando a gente tinha o Homo sapiens ali nas cavernas, onde de repente tinha um trovão muito forte, ele imaginava que fosse uma figura divina falando com ele através do trovão, e aí depois começou a se multiplicar, e esses significados iam mudando um pouquinho em cada tribo, em cada comunidade, e pra mim isso fez muito sentido. A segunda coisa que hoje eu acredito é que se existe essa verdade, eu realmente acredito que ninguém detém ela. E que o mistério da vida é realmente um mistério. E eu quero muito mais me apegar em construir uma existência individual que seja boa, segundo os meus princípios, segundo as minhas ideologias, que seja uma existência correta, do que me apegar a uma crença que neste momento não tá fazendo sentido na minha cabeça. Então, nesse momento eu não tenho religião, não estou buscando. Foi muito doloroso chegar nesse ponto, assim, nessa conclusão, né? Confesso que tô super aberta, não me fechei a essa possibilidade. Eu acredito que a gente muda de opinião e que tá tudo bem. Muito bem, eu sei que muitos de nós, santos dos últimos dias, sentimos um incômodo quando a gente ouve alguém dizer que já não é mais membro da igreja. Só que é muito importante nós termos a sensibilidade de diferenciar uma pessoa que está apenas contando o seu relato de outra que está fazendo ativismo, militância e perseguição contra a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E as duas coisas não são a mesma coisa. É muito importante a gente identificar que isso se sucede dessa maneira. Agora, tendo isso em vista, o relato da Tainá, ele é interessante de diversas formas, por tudo que eu já citei aqui no começo, por ela falar para o público dela investigar a igreja, né, se tiver algum interesse, alguma coisa nesse sentido, mas também pela parte que ela conta que foi muito feliz enquanto esteve na igreja. Ela vai contar em outros trechos que é muito feliz por se lembrar das noites familiares que ela teve, das atividades nas moças. Então tudo isso é muito bom e faz parte dessa experiência feliz que a Tainá Tsunami teve na igreja. E aí tem um ponto ali que ela fala a respeito da verdade, que ela considera que nenhuma religião detém essa verdade, e ela até desconfia de que não existe uma verdade objetiva, e que hoje ela tem uma visão
de que as religiões elas são apenas fruto da imaginação criativa e mirabolante do ser humano. Tá? E veja, o primeiro ponto que eu destacaria é que o entendimento de que existe uma verdade objetiva das coisas não é exclusivo da fé nossa, de santos dos últimos dias, e nem dos cristãos em geral, mas é um objeto de estudo também da filosofia. Por exemplo, quando a gente vê Sócrates, Platão e Aristóteles, eles passaram a vida filosófica inteira deles, e a vida, pode-se dizer, principalmente, eu entendo assim, a vida de Sócrates, que o homem viveu atrás da verdade mesmo. Tá? Você vê que a vida inteira foi um testemunho da própria obra dele filosófica, né, de alguém que estava buscando a verdade. Sócrates e Platão entendiam que existia uma verdade objetiva por trás de tudo e que você devia buscar ela e revelar, e aí vai Aristóteles e sistematiza muitas dessas coisas e coisas dele. Mas eu vou entrar tanto aqui. E vê, não é difícil de observar que existe uma verdade objetiva nas coisas, como por exemplo, quando a gente pega essa caneta. Se eu te falar que isso daqui que está na minha mão é uma caneta, isto é uma verdade objetiva. Se eu fizer todo o esforço intelectual, esforço de discurso, de persuasão, usar todas as técnicas do mundo que existem para te convencer e falar que isso daqui é uma xícara, isso daqui não vai ser uma xícara. Independente de tudo, vai continuar sendo uma caneta. Então, ter o entendimento de que existe uma verdade objetiva é questão sine qua non, tá? Para a gente decifrar esses questionamentos e esse assunto todo que a gente está abordando aqui. Outro ponto do relato da Tainá é que ela vai contar que não conseguiu sentir o Espírito Santo, que é também questão sine qua non para nós santos dos últimos dias, para que você realmente tenha uma resposta de Deus a respeito da pergunta que você for fazer a Ele, a respeito da Bíblia, do livro de Mórmon, se Deus existe, se Jesus Cristo nos salvou. Ter uma resposta do Espírito Santo é fundamental para nós. E ela fala que, poxa, eu não recebi essa resposta. E vê, eu desconfio muito que esse sentir foi captado da maneira correta. Porque, vê só, é uma desconfiança, tá? Você, Tainá, pode contar melhor como é que foi a sua experiência. Porque muitas vezes as pessoas pensam que sentir é algo mais próximo, como por exemplo, eu sinto fome, eu sinto paixão, eu sinto um ardor no coração apenas, né? E isso daí denota que eu senti o Espírito Santo. Só que sentir o Espírito é muito mais do que isso. Porque, primeiro, a palavra sentir, ela realmente pode ter esse significado mais limitado, que é, eu sinto paixão por alguém, eu sinto fome, né? Ou um significado que é mais profundo. E se a gente for observar o que é sentir o Espírito Santo, é ter a capacidade de perceber e de receber a influência do próprio Espírito Santo. Então, quando a gente fala de sentir o Espírito, abarca toda essa situação. Isso significa que, quando tem alguém sofrendo, passando fome, eu vou lá, dou alimento para essa pessoa, e essa pessoa se sacia e abastece o seu corpo com aquele alimento, e eu percebo que aquilo é o bem sendo feito, isso é sentir o Espírito Santo. Quando eu tenho algum amigo que está passando por uma dificuldade psicológica, querendo dar fim à sua existência, quando eu me interesso de verdade pelas pessoas, verdadeiramente eu demonstro interesse por elas e pelas dificuldades que elas estão passando, eu vou lá, dou conselho, tiro do meu tempo para dar para essa pessoa e vejo e identifico que isso está certo, isso também é sentir o Espírito Santo e também é um fruto do Espírito Santo, como vai contar Gálatas. Então, ter essa capacidade de identificação faz parte desse sentir o Espírito Santo. E está
no que os mandamentos que o Senhor nos deixou nos apresenta, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o bem supremo, e amar ao próximo como a nós mesmos. Tá? Então, quando a gente entende isso, é crucial para ter o entendimento do que é sentir o Espírito Santo. Às vezes é muito menos mirabolante do que nós imaginamos, é mais simples, mas extremamente mais profundo. Essa questão de sentir o Espírito Santo. Tá? Então, talvez é uma questão interessante, Tainá. Eu vi que você tem uma sinceridade de lidar com o assunto igreja, pelo conselho que você dá para o teu público, e talvez observar essas coisas seja algo interessante para você, certo? Identificar se realmente faltou algo na tua experiência ou não. Você disse que está aberta a ouvir, né? Isso é muito bom, achei muito legal. E, inclusive, é coerente com a tua posição atual. Porque uma vez que você diz não existir uma verdade absoluta, você entende que as coisas elas são mais relativas, pelo teu relato eu identifiquei isso. Se você falasse que não, realmente a religião não existe, isso já se trata de uma verdade absoluta. Realmente Deus não existe, Jesus Cristo não existe, nunca existiu e não fez nada por nós, você está se definindo relativista, mas tomando uma verdade absoluta. E é o que muita gente faz e você não caiu nisso, nesse erro de concordância. E foi muito legal da tua postura. Certo? E outra coisa que é inusitada na tua experiência, que me chamou bastante atenção, foi que eu fui um ateu por muito tempo na minha vida. Boa parte dela mesmo. Né? Apesar de, nesse tempo, ainda frequentar religiões e ir atrás. Né? Já contei aqui no canal, para quem viu, meu avô faleceu. Isso me fez entrar numa reflexão profunda do que é a vida, o que a gente está fazendo aqui, né? E a conclusão que eu tirei na época foi, não, as religiões são crendices, nada existe, é tudo invenção, tudo método de manipulação das massas, das pessoas, pastor só quer tirar dinheiro dos outros, padre é tudo sem vergonha, nem sabia que existia a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas é isso, né? E aí, na época, era a minha convicção ali. Eu entendia que as coisas eram desse jeito. Quando os missionários chegaram até mim, a pergunta, que é simples, né, tradicional, eles fazem para todas as pessoas, que eles me ensinaram que eu deveria fazer a Deus, né, ou seja, perguntar se tudo aquilo que estava sendo ensinado era verdade e condizia com Deus, eles me ensinaram, ali naquele momento, um método de chegar até Deus. É uma forma de se achegar a Ele, que é através da oração, de perguntar ao Senhor. E aí, eu só tive a resposta do Espírito Santo porque eu me submeti ao método que eles me proporam. Tá? E aí a minha capacidade de identificar que eu recebi a resposta do Espírito Santo foi aumentando. Se você tira Deus de todo esse entendimento, o bem passa a ser algo relativo e temporal. Então, se uma sociedade entender que é bom escravizar, isso vai ser aquela verdade, né, relativa daquele tempo. E o povo vai fazer aquilo. Se a outra entende que torturar é bom, isso vai ser uma verdade relativa, né, verdade sempre entre aspas, daquele tempo. Agora, quando você coloca Deus nesse entendimento, você encaixa as coisas de uma forma que Ele se apresenta para nós como o bem supremo. E aí, no que antes as pessoas eram vistas apenas como animais racionais e de valor igual a qualquer outra coisa que tem nessa vida, elas ganham importância celestial. E aí eu tive a oportunidade de passar a ver as pessoas como filhos e filhas de Deus. E como pessoas que foram feitos à imagem e à semelhança do nosso Senhor. Então todo mundo ganha
uma importância celestial. E aí isso muda para sempre a tua capacidade de identificar, primeiro, o nível de importância de qualquer ser humano e, segundo, de que não só o nível de importância, mas como você vai lidar com as pessoas. E aí vem os dois grandes mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você ganha tudo isso e você tem o Espírito Santo te apontando para aquilo que é bom, é aí que está a verdade objetiva. Sem isso, você não tem como definir o que é bom e o que é mal sem cair numa temporalidade, sem cair numa relatividade da época. Tudo fica bagunçado. E essa é a grande discussão da filosofia, aliás, né? O cosmos e o caos. O logos e a aleatoriedade, né? A não existência de uma inteligência, vamos colocar dessa maneira. Então, crer em Deus é crer que no fim o bem vai vencer, é crer na promessa de Apocalipse de que existe um Salvador e que esse Salvador ele vai enxugar toda a lágrima no último dia. E isso te impulsiona e vai te transcender para amar as pessoas de um jeito que vai ser sem igual e você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, Tainá, se em algum momento você sentir vontade de falar um pouco sobre a igreja, de entender algum assunto melhor, ou até de voltar a visitar a igreja, não hesita, fala com um amigo teu. Fala comigo se você tiver interesse, certo? Vai ser muito bom conversar contigo se você sentir esse desejo em algum momento. Eu estou em outra rede social, né? Estou aqui no YouTube, você está lá no TikTok. Então, talvez você não veja esse vídeo, mas é possível que você assista, né? Porque a internet sempre chega em muitos lugares. Aliás, o teu vídeo chegou até mim, tá? Então, o bem só é bem porque existe um Deus e porque nós temos um Salvador. E isso dá para perceber a todo lugar e a todo momento que a gente olha. Então, sentir o Espírito é ver o bem em todo lugar. Tá bom? Então, obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. Não esquece, se você está no Facebook ou no WhatsApp, vem para cá para o YouTube para apertar o botão de gostei, o inscrever-se, pressionar o sininho das notificações e colocar em todas. Vem para cá para poder fazer isso tudo, né? Não fica me assistindo aí só no Facebook ou no WhatsApp. Eu sei que você gosta de fazer isso, né? Tem uma galera aí que gosta de fazer isso. Então, vem para cá e faz tudo isso, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado pela tua companhia e até ao próximo vídeo.